Deus. Então, Deus sabe o que nós precisamos. O pastor da igreja não sabe, o pregador, missionário, missionária, ou aquele escolhido para pregar não sabe, mas Deus sabe. Então, a gente tem que buscar no Senhor aquilo que Ele quer falar. Porque o tema que nós vamos compartilhar hoje está fora dos nossos padrões das quarta-feiras. Normalmente falamos sobre família, doutrina da família, não é? Mas hoje nós vamos falar de uma vida ligada a Deus. Eu levo aos irmãos a meditarem diante dos dias que nós estamos vivendo, e toda escatologia bíblica vai nos mostrando que realmente nós estamos nos aproximando dos últimos dias. Não está claro e evidente, tanto pela prática que vive o mundo, como as revelações de Deus pelas Escrituras Sagradas. Então, a gente, com toda a simplicidade e humildade, a gente vai entendendo que realmente está o tempo abreviado, como disse Jesus, que abreviaria, e a gente despertando a isso, nós vamos nos voltar mais para Deus, nos aproximar muito mais de Deus, procurar compreender perfeitamente o que Deus tem falado aos nossos corações, para que a gente possa estar sincronizado com Ele. Lembrando de Mateus 18. Não é? Eu vou falar a parte do verso completo, eu ia falar só mas é importante. Foi Jesus que disse que nesses últimos dias, não é, as coisas seriam diferentes. Então, ele diz uma coisa o seguinte: ligado na terra, ligado no céu. Então, a gente precisa estar aqui caminhando, mas ligado com Deus. E ligar com Deus é com a sua palavra. E com a sua palavra, o Espírito Santo vai estar em você. É o que a gente vai raciocinando isso, que é uma verdade, uma realidade da vida cristã. Se nós estamos ligados no céu com Deus, nós estamos ligados à palavra. Ligado à palavra, você vai estar ligado ao Espírito Santo, que foi enviado dos céus, para estar conosco todos os nossos dias, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então, nós temos, irmãos, que nos preocupar com isso. Porque o aviso de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo no Evangelho, é muito forte. Porque quando Jesus vier, Ele não está vindo mais como advogado para nos defender. Quando Ele disse lá em João 3,17, João registrou, que Ele não veio para julgar o homem, mas para salvar a humanidade. Agora Ele vem como juiz. Agora Ele não vem mais para perdoar, Ele vem para julgar. O perdão é hoje, é nessa caminhada enquanto Ele não vem. A busca de se envolver com Deus é agora, não podemos perder tempo. E para que essa nossa vida esteja perfeitamente ligada a Ele, é preciso a gente quebrar muitas coisas da nossa vida. Nós temos um adversário que ele trabalha muito para tentar minar a vida do crente. E se ele pegar um crente desarmado, com certeza que ele vai levar lá para o fundo do poço. Eu não tenho como se diz, eu não tenho dúvida de falar isso. Começando de mim próprio, como ser humano, mas um crente em Jesus Cristo. Mas se nós vacilarmos, Ele nos leva para o fundo do poço. Então nós temos que compreender dessa vigilância. A gente lembra, segunda-feira aqui nós tivemos um debate muito importante na questão dessa liberdade e da escravidão, e falamos muito também sobre o pecado, que envolveu dentro do tema, não é? E os textos bíblicos que nós lemos aqui, foi textos tremendo, poderosíssimo, que mexeu com a gente, porque nós cremos na palavra de Deus. Textos que é para a gente se levantar, que é para a gente se manter seguro, que é para a gente saber resistir o dia mal, as condições que a gente enfrenta. Foi coisas tremendas. E essa palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, hoje é o dia do arrependimento. Arrependimento ou morte. Eu disse a vocês que o tema foi Deus que botou no meu coração. Eu disse a vocês que domingo de noite, quando eu saio da igreja, já saio pedindo a Deus pelo decorrer da semana que vamos enfrentar. No meu pensamento, como diariamente, ia preparar uma mensagem sobre família, né? Que praticamente é o culto da família nas quarta-feiras. Mas Deus chegou e disse, não, eu quero isso. E Ele pode, Ele manda.
Ele é o nosso Deus, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da igreja local e espiritual. A gente precisa ter essa consciência. Nós não mandamos em nós, irmãos. É a história que nós estamos estudando na segunda-feira, o livre-arbítrio, que não existe livre-arbítrio. Existe a vontade de Deus para o homem ser feliz. A vontade de Deus para o homem ser feliz. Mas Deus não deu liberdade ao homem a pecar, a errar, a fazer coisas erradas. Deus não deu. Não deu. Se você faz uma reflexão rápida, você vai entender. Se Deus é bom, quando Ele terminou de fazer tudo que criou o homem, Ele disse que tudo que Ele fez foi bom. Como Ele vai querer que o homem caia para o mal, como o homem peque, para que o homem se desgrace? Se Deus nos ama, se Deus deixou a sua glória, se Deus se fez homem, veio como filho, sofreu aquelas dores por nós, ressuscitou para a gente ter vida eterna, não é difícil. Mas é preciso a gente ter a consciência de lembrar dessas duas palavras, arrependimento ou morte. Não tem por onde pensar diferente. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos que Deus existe, precisa existir hoje. Hoje é esse dia do arrependimento ou morte. Quem é que não peca aqui, levante a mão. Todos somos pecadores. Vamos provar pela palavra. Romanos 3:23. Todo mundo sabe. Todos pecaram e destituídos estão. Então, todos nós somos pecadores. Tem um porém, para aqueles que são obedientes, não vivem no pecado. Não é? Hoje, para quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e vive seguindo as orientações de Deus, ele é um pecador remido, mas ainda é sujeito a pecar. Enquanto caminhar por aqui, nós não andamos no pecado, não devemos andar no pecado, ou vamos falar no verbo gerúndio, não andando no pecado, não vivenciando no pecado. A gente deve entender isso, porque não podemos mais, nós somos de Cristo, nós não temos mais nada a ver com essa terra. Então, meus queridos, Lucas, no capítulo 13, no versículo 1, está escrito assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo o sangue misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus, ouçam bem, a partir desse verso 2 também, olha. Eles, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Está vendo? Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, era mais culpado do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Vou voltar a ler esse verso 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Fazendo um resumo desses versos, não é difícil a gente entender que por mais que nós tenhamos o nome de cristãos, estamos na igreja,
Mas não somos diferentes dos outros que estão sujeitos a um pecado, ou andam no pecado, ou a gente também cometer pecado. Então, do mesmo jeito, pode acontecer conosco. Voltar a pecar, correr o risco. E se pecarmos, temos que arrependermos. É o que diz o texto, arrepender-vos. Precisamos nos arrepender. Nós, irmãos, nós nos conhecemos. Eu posso chegar aqui para a nossa irmã Josefa, que está bem próximo, com óculos bonitos, né? E está conversando com ela, tranquilo, dizer, não, minha irmã, eu estou bem, não sei o quê. Eu posso enganar a ela, mas eu não posso enganar a Deus, porque eu sei a verdade do que eu vivo. Eu sei como eu estou vivendo, então eu sei se eu preciso me arrepender. E digo para vocês, porque até pelo pensamento a gente pode pecar, e em todas as minhas orações, todas, eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Todas as minhas orações. Eu não faço parte daquele grupo da prosperidade que não precisa mais pedir perdão, né? Nós, até no olhar, nós podemos pecar. Desejar o mal no pensamento, na mente. E em todas as minhas orações, eu peço perdão a Deus por todos os meus pecados. Porque nós precisamos, nós caminhamos numa terra que nos leva a tendenciar a pecar, a cometer pecado. Ainda temos uma carne que é sujeita e perigosa, que milita contra o nosso espírito. Vocês vão lembrar um texto bíblico que a gente compartilha sempre. Aquela questão que Jesus com os discípulos mandou que eles tivessem cuidado, vigiassem e orassem. Ele disse, na verdade o Espírito está pronto. Não, na verdade você está comigo aqui. Mas, cuidado com a carne. Eu sempre faço uma reflexãozinha a respeito desse verso, que é Mateus 26, 41. Jesus estava com eles, e tirando para o lado humano nosso. Mesmo eu na igreja, mesmo cada um de nós na igreja, estudando a palavra, diariamente, ouvindo a palavra de Deus, a gente está sujeito a pecar. Foi o que Jesus está dizendo, vocês estão comigo. Na verdade, o Espírito está pronto, você está ligado aqui comigo. Mas cuidado com sua carne. Jesus não disse que eles estavam em pecado. Jesus disse que eles orassem e vigiassem. Tomassem cuidado. É o que Jesus disse para nós aqui agora. E se há alguém aqui nesta noite em pecado, é preciso se arrepender. Arrependimento ou morte. É como o machado já está na raiz da árvore, já está ali do lado da raiz da árvore, para cortar. Não é a questão da videira, da parábola que Jesus falou? O machado já estava ali pronto para cortar. É a nossa vida. Então nós precisamos entender que se há algum pecado em nossa vida, que nós ainda não nos arrependemos, é necessário se arrepender, porque arrependimento ou morte. Então, meus queridos, esse evangelho, segundo São Lucas, meus amados, foi um evangelho, primeiro dos 2 livros endereçados para aquele novo convertido Teófilo, que era um gentio e que agora era um cristão, tinha aceitado Jesus Cristo. E Teófilo, irmãos, ele necessitava de instruções, ele necessitava de oração para a sua nova vida com Jesus Cristo. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque nós precisamos da orientação do Senhor. E Deus é esse cuidadoso, zeloso para conosco. Lá em Êxodo 2 vai falar, Moisés, que Deus é zeloso. Deus cuida de nós. Deus nos quer para a vida, com Ele eternamente. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para a vida. Mas nós temos uma parte a entender. Que nessa caminhada terrena, nós temos que estar perfeitamente ligados ao Senhor,
para não cometermos pecado, mas se cometermos, de imediato tomar a providência do arrependimento, porque o arrependimento ou morte. Precisamos, queridos irmãos amados, vamos supor, irmãos queridos, que alguém cause um grande problema, uma grande causa, um prejuízo grande, um pecado, e diz que está arrependido. Mas apesar de ter essa condição de se arrepender, se nega a se arrepender, ou de reparar esse dano por causa do seu pecado. Acreditaríamos nós que ele estava sendo perdoado? Não. Ele, para si mesmo, queria acreditar que ele tinha se arrependido, mas que ele não tinha seguido a maneira e a forma que se deve se arrepender. Porque o arrependimento, registrado pelo próprio Lucas, no seu evangelho, que é um texto conhecido, que ele traz 2 verbos no imperativo. Na primeira palavra ele fala, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento deve acompanhar a vida transformada, a mudança de vida. Arrepender e mudar, se converter. Pede o perdão, mas não volta a cometer o pecado de novo. Arrependei-vos e converter. Nós lemos hoje aqui no texto bíblico, da leitura que fizemos. Para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha um refrigério na presença do Senhor. Sabe qual é esse refrigério? A paz de Cristo na sua vida. A sua vida tranquila de felicidade. Mas é preciso ter essa posição, arrepender e se converter. Ou nós, como hoje já estamos na igreja, e até muitos com muitos anos, não é, de igreja, vai querer entender que nós não precisamos mais nos arrependermos, só eles lá fora que ainda não se converteram. Quantos dentro da igreja estão cometendo pecado? Quantos? Mas cada um por si tem a responsabilidade desse reconhecimento, porque Deus conhece, Deus é onisciente. Só Deus sabe, e eu, se neste momento eu me encontro em pecado. Eu sei se eu estou em pecado, e Deus sabe. Talvez vocês não saibam, mas Deus sabe e eu sei. Então nós não podemos querer enganar a nós mesmos, porque a Deus não vai se enganar. Então, se há uma necessidade do arrependimento, arrependimento ou morte, a escolha é pessoal. É o que o Senhor nos traz. Hoje é o dia do arrependimento ou morte. A posição que precisamos tomar. E como nós podemos entender de uma pessoa que comete o pecado e se diz que está arrependido, mas que não tomou posição? Será que nós vamos entender que essa pessoa está de fato arrependida? As Escrituras deixam claro que não. Se não tiver posição de um arrependimento, se converter, não tem como ser real esse arrependimento. O arrependimento não nos traz de volta a cometer o pecado. E vocês querem saber qual é a afirmação teológica sobre isso? Que é uma das maiores verdades bíblicas. Somente aqueles que verdadeiramente se arrependeram e permaneceram firmes de pé diante de Deus. Esse é um conceito bíblico. Somente aqueles que se arrependeram e permaneceram. É o que eu falei anteriormente em Atos 3,19, arrepender e converter. Permanecer em obediência, com a vida transformada, ligada a Deus. Senão você vai estar só perdendo tempo dentro de uma igreja. Se você não tiver essa posição de um arrependimento e de uma conversão. A escolha, arrependimento ou morte. O machado está ao pé da raiz da árvore.
para cortar a árvore. Então, meus queridos, como alguém pode saber verdadeiramente que se arrependeu? Como alguém pode? Primeiro, esse texto vai afirmar duas evidências que nós vamos compartilhar para este verdadeiro arrependimento. A primeira evidência para que a gente saiba sobre o arrependimento é o verdadeiro arrependido tem consciência que todos os seres humanos são pecadores. Então, se ele tem essa consciência que todo ser humano é pecador, ele toma essa posição de arrependido. Que ele sabe que precisa se arrepender, que ele precisa se converter, que ele precisa ser transformado. Nos versos de 1 a 5, que eu não vou ler todos, mas eu vou ler até o terceiro, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não tivesse arrependimento, eles estariam igual a todos os outros, a todos eles, como pecadores. Então veja que o arrependimento ele é essencial para essa vida com Deus. Para essa vida literalmente ligada a Deus, ligado na terra, ligado no céu. Então, arrependimento ou morte é a escolha que nós precisamos ter. Então, meus queridos, algumas pessoas, irmãos queridos, pensam que enfrentavam muitos sofrimentos, mas que eram mais pecadores do que os outros, porque enfrentavam, não é, mais sofrimentos do que outros. Claro que Jesus não ensinou isso. Não é dessa forma. O que é que o texto diz que Paulo falou? Que todos são pecadores. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. O conceito que é dado ao pecado é a transgressão da lei. Transgrediu a lei é pecado. Tem lá um sinalzinho vermelho quando você está dirigindo. Se você ultrapassar aquele sinal, você está transgredindo a lei. É pecado, porque é proibido passar no sinal vermelho. Então, um assaltante de banco, quando ele assalta um banco, ele comete o mesmo pecado que outro possa cometer, levando até a caneta de alguém, com más intenções. Às vezes eu já disse a nossa irmãzinha lá que lembre da dela aqui, daqui no meu bolso, não é? Mas quando se trata de uma má intenção, de um propósito a se realizar pelo seu desejo, se torna pecado. É pecado. Porque você está tirando aquilo que não é seu. Então, a gente entender nesse texto que Jesus falou, que a gente não é diferente de ninguém. A gente precisa ter essa consciência que devemos nos arrepender, que devemos nos converter, que devemos verdadeiramente estar ligado a Deus na obediência. Então, meus amados e queridos irmãos, o verdadeiro arrependido, ele tem consciência dos seus atos pecaminosos. É que nós estudamos sobre a natureza humana aqui segunda-feira também, nessa questão. O homem sabe dos seus atos pecaminosos. Ele sabe que peca. Mas muitas vezes faz como disse Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 11, no verso 14, que até Satanás se travestia de anjo de luz, de bonzinho, de amável, de legalzinho. Está lá escrito. Muitos hoje podem tomar essas posições, mas Deus, Ele conhece perfeitamente. Deus não se deixa se enganar. E uma coisa boa para a gente, alegra nós, é que Deus diz que os servos escolhidos, ele não será confundido. Quer dizer, ele vai entender perfeitamente. Ele vai saber quem verdadeiramente está em Cristo e quem verdadeiramente não está. Porque a Bíblia diz que eles não serão confundidos.
Isso é maravilhoso, né? Que a gente fica seguro. A gente fica tranquilo. Então, meus queridos, o verdadeiro arrependido, ele tem uma perfeita e sensível consciência da sua vida com Deus. Que se ele tem algum pecado, ele necessita se arrepender. Ele precisa se tornar um arrependido, ele tem que ter essa sensibilidade. Pelo que Deus orienta e ensina. Não ter a mente cauterizada pelo pecado. Porque tem muitos. Pois engana a si próprio. Aqueles que deixam sua mente se cauterizar pelo pecado, você encontra muitos. Ah, isso não faz mal não, o que é que tem? Eu estou certo. Sabendo que está errado. É a mente cauterizada no pecado. Sabe que está errado, mas afirma que está certo. Então, meus queridos, o verdadeiro arrependido tem uma profunda consciência do seu estado pecaminoso. Que uma pessoa sem Deus sabe que está perdido. Voltando a falar da frase dessa parábola. O machado está à raiz do pé da árvore. Para cortá-la. O homem pediu que Deus desse mais um ano, Jesus desse mais um ano, né? O Deus Filho, desse mais um ano. Senão cortaria. Eu vou adubar, eu vou escavar, eu vou ajeitar aqui, para ver se ela produz. Hoje Deus está fazendo isso com todos nós aqui. Nos dando essa condição do arrependimento. Daquilo que a gente mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo sobre Cristo, mas que comete pecado. Deus está nos trazendo a meditar, a refletir a necessidade do arrependimento. Por quê? Arrependimento ou morte. E essa é a escolha do homem. Trabalhamos segunda-feira muito isso, sobre a escolha do homem. Deus não leva o homem a pecar, o homem escolhe pecar. Então, meus queridos, amados irmãos, a gente pode lembrar daquela situação, daquele bom ladrão na cruz, vocês lembram? Que estava ali ao lado de Jesus. Ele tinha e teve a consciência que era um pecador. Ele pediu a Jesus que lembrasse dele lá no paraíso, ele lembrou isso. Ele entendeu que ele precisava do perdão, ele entendeu que precisava se arrepender. Agora veja que um entendeu, o outro não. E qual foi a resposta de Jesus, vocês lembram? Hoje mesmo estará comigo. Está vendo que o arrependimento leva a gente para perto do Senhor? Leva a gente a se tornar livre. É o que é necessário. O que Deus hoje traz a nós, se você ainda não tem esse nível de consciência, você precisa ter. Você precisa acreditar. Deus está falando para a gente. Agora você tem que tomar a sua posição. Acreditar na palavra de Deus. A gente lembra, vou mexer um pouco com a gente mesmo, o que se fala sobre os últimos dias. Que nessa grande tribulação o homem não suportará. Que vai tentar até suicidar-se, mas não vai ser permitido. Quer dizer, ele vai passar por todo o sofrimento dessa grande tribulação. Então é agora, é esse momento, é hoje, é nessa noite, que devemos nos arrepender daquilo que precisamos, que você sabe. Que Deus sabe. É preciso ter essa consciência. A posição desse ladrão foi tremenda. Ele reconheceu que necessitava se arrepender. Ele reconheceu que era um pecador. E gozou do bem do Senhor. Hoje mesmo você vai estar comigo. E nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos. Então precisamos nos arrepender daquilo que necessitamos. Porque arrependimento ou morte. Então, meus amados, queridos, agora é você querer Deus. Se você sabe que ainda não é um arrependido, você precisa refletir nesse momento.
Você precisa pedir perdão a Deus, você precisa se arrepender. Pedir que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. E lhe incentive, urgentemente. Então, irmãos, o verdadeiro arrependido, ele é manifestado no seu dia a dia. Ele sente o Espírito orienta, o Espírito ensina, o Espírito protege, o Espírito direciona aquele que verdadeiramente está arrependido. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo vem morar em nós. Vem morar dentro de nós. Como é bom sermos um arrependido, livre do pecado, né? Porque temos o Deus vivo pelo seu Espírito em nossa vida, e a gente precisa reconhecer com grande urgência. O verdadeiro arrependido permanece em fé diante de Deus, a sua fé nunca vacila. Ele precisa permanecer com a sua fé diante de Deus. Aí você vai lembrar como a vinheira plantada na vinha do Senhor, produzindo os frutos. Se nós somos verdadeiramente arrependidos, nós temos que produzir bons frutos. E a gente sabe dos bons frutos que Paulo fala, lá no livro da carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Sobre os frutos do Espírito. São 9, da qual nós precisamos produzir. Esse é o verdadeiro arrependido, produzir aqueles frutos. Na convivência, na comunhão, no relacionamento, na obediência, no servir, no fazer a vontade de Deus. É aí onde está o verdadeiro arrependido. Como eu posso estar servindo a Deus se eu não tenho comunhão com a igreja? Se eu não tenho comunhão com os irmãos? Como? É impossível. É impossível. Então, meus queridos irmãos amados, você também vai poder lembrar da história de Zaqueu. No seu arrependimento, o que aconteceu com Zaqueu? Não, no arrependimento, ele já estava lá na casa. Por isso, então houve salvação, ele levou a salvação, quando ele se arrependeu ali diante de Jesus Cristo. Então o arrependimento causa bênção. E Jesus disse, bradando lá na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa. O arrependimento nos traz salvação. Então, se há alguém que precisa se arrepender, ele deve ter urgência. O irmão Israel, que tem por sobrenome Jacó, não é? Um servo ungido de Deus, sabe muito bem o quanto é bom ter se arrependido, não é, Israel? Receber essa bênção, essa graça, essa dádiva de Deus, que é maravilhoso isso. Então, meus queridos, quando o homem se arrepende, nele se manifestam os frutos do arrependimento, no seu dia a dia, e o Senhor passa a ser aquele que vai acompanhar, vai sustentar, vai proteger, vai guardar, não é? E suprir suas necessidades, manter aquilo que ele precisa. Então é claro e evidente que se há alguém em pecado, o momento é esse, o arrependimento. Porque arrependimento ou morte, o machado está ao lado da raiz, no pé da árvore, para ser cortada. A oportunidade que aquele homem pediu na parábola, para que Jesus desse um prazo de 1 ano, né? É essa oportunidade que Deus está nos trazendo. O arrependimento ou morte. Então, meus queridos, lembre-se sempre que o machado está posto à raiz da árvore.
Lembre-se que arrependimento ou morte. Lembre-se que os verdadeiros arrependidos têm consciência que todos são igualmente pecadores e que precisa se arrepender de seus pecados. Então esta é a hora. Não há mais tempo a perder. Agora a escolha é pessoal. A escolha é de cada um. Quando Deus fala, se cumpre. Vocês lembram? A Escritura mostra quando Jesus ia pregar nas sinagogas, nos templos, naqueles rolos grandes, né, que eram 2 homens que vinham com aqueles rolos, colocavam na mesa, abriam os livros, ali, né, aqueles rolos, e Jesus pregava. Depois que recolhia o livro, que fechava aqueles rolos, Jesus dizia: hoje se cumpriu essa palavra neste lugar, a palavra de Deus. Então, para nós hoje, se cumpre essa palavra do arrependimento ou morte, para nós aqui nesta noite. Amém? Então, que o Senhor esteja cada dia falando profundamente ao nosso coração, nos trazendo esse prazer e essa alegria de nos arrependermos para vivermos com Ele toda a nossa eternidade. Amém? Vamos então ficar de pé e orar ao Senhor? Já que falamos muito em Jacó, não é? Nós vamos orar com o nosso irmão Israel, que recebeu o nome mudado de Jacó para Israel. Vamos orar com ele. Nós te glorificamos, porque o Senhor é o Deus que fala o que precisamos ouvir, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre vós aqui neste momento, neste lugar santo, sobre toda a família aqui representada, sobre toda essa igreja santa e viva do Senhor Jesus Cristo aqui reunida, como em toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja santa, viva, gloriosa, arrependida do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.